Pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais um evento do Núcleo Discente de Direito Administrativo da Universidade Federal do Paraná. De pronto, eu gostaria de dizer que é uma honra tê-los e tê-las conosco aqui, seja se você está vendo ao vivo, seja se você está vendo a nossa gravação aqui no nosso canal do YouTube. Hoje estamos aqui com 3 craques para falar sobre um tema que já está na moda e a tendência é continuar, que veio para ficar, é o blockchain na administração pública. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Mariana, para ela fazer a leitura dos currículos dos nossos convidados e da nossa convidada, e explicar um pouco rapidamente como vai ser a metodologia aqui do nosso painel. Mariana. Bom, muito boa noite a todos e todas. Novamente estamos aqui reunidos para mais um evento do NUDA. Como o Pablo já disse, muito obrigada pela presença de todos que estão nos assistindo ou que vão nos assistir pelo YouTube, né? Fiquem bem à vontade para participar. E a gente tem aqui 2 convidados e uma convidada especialistas em blockchain, que é a professora Dayana Umri. A professora Dayana, ela é doutoranda pela Universidade Católica de Lisboa, mestre em Direito do Estado pela UFPR, diretora acadêmica da Comissão de Inovação e Gestão e coordenadora do Grupo de Discussão Permanente de Criptoativos da OAB Paraná e procuradora do Estado do Paraná, além de professora. E são os nossos convidados o procurador Fábio de Souza Santos, doutorando e mestre em Direito Econômico pela PUC-PR, professor de cursos de graduação e pós-graduação, além de procurador do Estado de Rondônia, e o doutor André Guscou Cardoso, que é mestre em Direito do Estado pela UFPR, advogado, sócio da Justin Pereira Oliveira e Telamini, e membro da Comissão de Inovação e Gestão da UFPR Paraná, além de árbitro da CAMFIEP. Então, bom, a metodologia já nos é familiar, cada convidado e convidada vai ter 10 a 15 minutos de exposições iniciais, e em seguida a gente abre para perguntas do público que nos ouve pelo YouTube, e entre vocês também, caso vocês tenham alguma questão, uma provocação a ser feita, com certeza seria ótimo. Então, bom, sem mais delongas, já passo a palavra para a professora Dayana. Por favor, professora, fique à vontade. Obrigada, Mariana. Pode me chamar só de Dayana, aqui é um ambiente de discussão, então vamos, né, tentar fazer a coisa mais fluida possível, ainda mais no ambiente tecnológico, porque essa questão de formalidade já não tem tanto espaço, né? É um prazer, primeiramente, agradeço ao Pablo pelo gentil convite que me foi feito, a Mariana por todo o talento em fazer a parte da arte, no ser, né, fazer toda a parte do ser a nossa anfitriã, então muito obrigada, prazer estar ao lado do Fábio, que eu não conhecia, prazer, Fábio. André, já estamos aí na jornada há um tempo juntos, né, inclusive não colocou no currículo dele, mas ele é coordenador junto comigo lá na OAB, no grupo de discussão, já no semestre passado. Esse semestre estamos juntos novamente. Temos projetos novos também, né? Sim, com alguns projetos novos, então realmente com muita felicidade que eu estou aqui voltando na nossa casa, né, a federal, em que eu me graduei, fiz o mestrado e que é a minha universidade do coração, realmente. Vou começar falando um pouquinho do que eu me propus hoje, que nada mais é do que a gente trazer os pontos chaves iniciais ao se falar de blockchain e administração pública. Para me auxiliar nisso, eu vou compartilhar minha tela com vocês já, para facilitar. Compartilhar a tela. Já está aparecendo aí? Já. Então, perfeito. Vamos lá. Vamos falar, então, de o potencial da blockchain nos serviços públicos, né? Então, eu tentei trazer esse eixo temático, tentar trazer os pontos chaves da ótica da administração. Tá? Vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que é interessante de entender é que nós vivemos um momento de exponenciais mudanças, né? É o que, por exemplo, o Frank Dayana fala de convergências, né? Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. O que eu quero dizer com isso? Que a sociedade ela está mudando numa velocidade exponencial. Então, a sociedade mudou, a gente sente que sim, que ela está mudando. Mas quando a gente piscou os olhos, ela já mudou de novo. O que significa que a realidade é que, quando a gente fala de regulamentação e de lidar a administração com essas inovações, a gente sempre está atrasado, sempre estamos um pé atrás, a gente sempre está tentando correr atrás do tempo, correr atrás das inovações de forma a trazer um pouco de segurança para isso tudo, mas a gente sempre está atrasado.
O ponto é que nós vivemos uma sociedade 4.0, como tem sido denominado. A discussão que vocês estão trazendo agora com a ideia da blockchain na administração pública é se nós podemos estabelecer um governo, uma governabilidade, um governo que faça, que seja coerente a essa sociedade 4.0, que seria um governo 4.0. E eu sou otimista porque eu acho que sim, a gente consegue. Eu acho que a gente tem um desafio enorme pela frente, mas eu acho que nada é impossível se a gente, de fato, talvez pensar em mudanças de paradigmas, principalmente cultural. Né? Eu acho que o primeiro ponto é cultural e de ideologia mesmo em relação a tudo isso. O que tem a blockchain no meio disso tudo? E é engraçado, quando a gente fala de blockchain, primeiro ponto, a gente está falando de uma tecnologia que nada mais é do que a gente chama de um livro-razão distribuído. São registros de informações. Registros de informações que são feitos numa infraestrutura descentralizada ou distribuída, depende da nomenclatura que se utiliza, de forma que essas informações elas estão em vários lugares, em vários pontos, em vários nodes ao mesmo tempo, o que torna mais resiliente, eventualmente, a trazer, né, as atualizações, são vários pontos de atualizações, e elas estão de forma imutável, praticamente imutável, porque se mudar, todos os outros pontos da rede sabem, então ela traz maior segurança e confiabilidade e transparência nas informações, mas ao fim e ao cabo, são registros de informações que nós estamos falando aqui, tá? E quando a gente fala disso, de registros de informações, de blockchain, e falando de blockchain, o primeiro ponto que vem na cabeça é o Bitcoin. Bitcoin não é a blockchain, é a primeira aplicabilidade desse registro distribuído de informações. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, acho que meus colegas mais para frente, mas primeiro mito, não é. Bitcoin não é blockchain, tá? Blockchain não é Bitcoin. O Bitcoin é a primeira aplicabilidade desse registro distribuído de informações, que eram distribuições de informações de valores, de transferências de valores. E quando a gente fala de Bitcoin, e que atrela a ideia de blockchain, está no nosso imaginário a ideia sempre de disruptura ao status quo, porque o Bitcoin veio com uma propositura de você tirar o intermediário de confiança, que são as instituições financeiras tradicionais, na troca de valores, você poder fazer uma troca diretamente entre as partes sem esses intermediários de confiança. E é engraçado que a gente está falando, peraí, mas a blockchain, Bitcoin, primeira aplicabilidade, ela veio para libertar das amarras que, em tese, intermediários e o Estado tem, mas agora nós estamos falando que essa mesma corrente, ela veio para essa liberdade toda, ela veio para facilitar, amarrar ou trazer maior segurança a essa liberdade toda. Tem pessoas que pensam, peraí, isso aqui está meio confuso. Então, ele veio para desromper, mas agora a gente está utilizando ele para amarrar novamente, ou para estar aderente à nossa mindset, à nossa ideologia de Estado regulamentando. E aqui é importante a gente entender que, como eu disse, tudo muda. Nós não estamos mais falando, nesse momento, da blockchain do Bitcoin, que é uma blockchain pública, não permissionada, ou seja, qualquer um pode participar, qualquer um pode integrar, qualquer um pode fazer transações, pode escrever na blockchain, obviamente, observadas as normas que o código daquela blockchain estabelece, mas hoje nós já falamos em blockchains privadas, ou seja, em que nós temos quem é o pai, nós conseguimos denominar quem são os pais, quem são os consórcios de empresas, com partícipes já previamente identificados. E aí nós falamos de tipologias de blockchain. Então, a infraestrutura tem vários tipos de infraestruturas em blockchain, tá? Pública, privada, permissionada, não permissionada. Então, nós estamos falando desse tipo de topologia, que já não é mais a blockchain do Bitcoin. A gente já fala hoje de gerações de blockchain. Nós já estamos falando blockchain 4.0, 5.0, em que a gente tem a convergência de outras tecnologias nessa blockchain, seja inteligência artificial, IoT e outras, né? Então, nós temos várias aplicabilidades. E é isso que é importante a gente ter em mente, né? Nós estamos falando de aplicabilidades tecnológicas. Tecnologia é uma aplicabilidade, ele é um ferramental. E nós vivemos uma era de convergência. Eu trouxe essa imagem, do Frank Diana, que eu comentei, em que ele diz o seguinte, que nós vivemos hoje um momento de revolução de convergências, em que
a revolução na área tecnológica, a revolução na área econômica e no comportamento social, eles todos estão intercambiando e se retroalimentando, fazendo com que todas essas mudanças sejam exponenciais. Então, nós temos pecinhas de Lego. Então, eu quero um propósito X, eu vou pegar uma tecnologia A, vou complementar com a tecnologia B para atingir meu propósito. E é isso que nós estamos vendo hoje. E isso impacta no comportamento social, no comportamento econômico. Então, a gente está vivendo essa era de realmente espiral e exponencialidade de revoluções, né? Pois então, mas quais são os pontos chaves que trazem a ferramental da blockchain ser tão sedutora para fins de a gente utilizar ela na administração pública? Quais são os pontos fortes da blockchain? Primeiro ponto forte da blockchain, para que é o ferramental? Qual é o objetivo ou a que ela presta? Os pontos fortes desse ferramental, que pode ser, como eu disse, complementado com outros. Primeiro, confiabilidade nas informações e dos processos que estão ali, né? Então, a gente consegue ter uma confiabilidade das informações que foram colocadas por vários partícipes distintos. Quando nós temos, então, um cenário em que nós temos várias pessoas que têm que complementar informações e um não confia no outro, a blockchain é uma tecnologia interessante, porque nós temos a confiança de forma distribuída por meio de um consenso já previamente estabelecido. Então, ela é utilizável para isso. Segundo, nós criamos trilhas auditáveis de informações, ou seja, a gente sabe quem que fez, quando fez, de que forma fez, e nós conseguimos estar rastreando a origem dessas informações. Terceiro ponto-chave da blockchain, desse ferramental. Consoante o design que a gente coloque, como eu acabei de falar, são designs de infraestrutura de blockchain, nós conseguimos ter informações que possam ser tanto privadas quanto compartilháveis em graus de compartilhamento. Então, a gente tem uma ideia de eu sou proprietária da minha informação, por exemplo, numa identidade minha, eu, Daiane, tenho todas as informações do nascimento, estado civil, propriedade, título de eleitor, etc. E eu compartilho com as instâncias que eu quero e na medida do que eu quero compartilhar. Então, nós temos uma inversão. Então, nós acabamos tendo a possibilidade, inclusive, desses dados serem compartilhados em graus de compartilhamento. E mais que isso, com a utilização dos smart contracts, que são programas, né, autoexecutáveis, a gente pode até pensar em dados que a gente coloca nessa base de dados, nesse livro razão, a gente já tem uma origem pré-determinada desses dados. Então, todos esses elementos fazem com que a tecnologia seja realmente muito interessante. Eu trouxe aqui uma partezinha do relatório agora do guia do Tribunal de Contas da União, em que ele fala justamente isso, ó, que o uso da tecnologia blockchain é utilizado quando a gente tem uma necessidade de aumentar a confiança de informações e processos em situações que envolvem muitas partes distintas e heterogêneas por meio de trilhas de auditorias confiáveis em que a gente consegue rastrear todas as operações sobre desses dados que são armazenados nesse livro razão, digitalizado na internet, que é a blockchain. Então, você começa a perceber que é esses os pontos chaves que tem chamado a atenção da administração para fim de utilizar a blockchain para inúmeras finalidades. E que finalidades seriam essas? Quais seriam essas aplicabilidades que esse tipo de característica permite, né? Ponto-chave, segurança e compartilhamento mais eficiente de informações e registros. Então, por exemplo, identidades, informações, a gente pode utilizar a blockchain para identidades, registro de ativos, de terras, de imóveis e, né, propriedade de, enfim, apartamentos, etc., registros públicos. Nós podemos imaginar para registro de dados de saúde, que já tem até projetos nesse sentido, tá, das informações do SUS, dos pacientes. Para votação, podemos pensar, que o André vai comentar um pouquinho com você sobre utilizar a blockchain para fins de regulação, em que a gente tem um menor atrito de informações e uma automação da regulamentação, entre outras, né, uma moeda oficial do real, como uma criptomoeda oficial, que já temos falado no mundo, seja como stablecoin, seja como CBDC, né, que é o Central Bank Digital Currencies. Mas o ponto que a gente tem que entender é que nós estamos, até o momento, falando de projetos. São ideias, são cenários possíveis. O ponto que eu quero trazer é como a gente pode começar a sair da ideia de propositura, de proposta, para chegar
a implementação e a concretização disso. E eu acho que aí, numa opinião que não é só minha, eu acho que a gente lê, é priorizar os pontos. De que forma priorizar os projetos? Identificar dentro desse manancial de possibilidades que a tecnologia blockchain nos permite na administração, o que a gente chama de building blocks. Significa isso, a gente entender quais são os projetos chaves que dão infraestrutura para os demais projetos na administração e centrar a implementação ou a experienciação nesses building blocks, que eu identifico como dois principais, que seria o e-identidade e o crypto-money, porque eles são projetos que são estruturantes de outros projetos que a gente tenta colocar na administração utilizando a blockchain. Então, eu entendo que a gente tem que priorizar isso, né? E de que forma a gente vai priorizar? Priorizando, identificando que são esses dois pontos, quais são os próximos passos? Primeiro, definir qual é a infraestrutura tecnológica que a gente vai utilizar. Nós vamos construir uma blockchain para cada ente governamental, que tem seu custo-benefício, que eu não sei se é o melhor, ou a gente vai poder pensar em PPPs, para fins de estruturar uma infraestrutura em blockchain, ou a gente falar em blockchain as a service, já temos alguns projetos nesse sentido, como o do CERP, com o DataPrev, em que você, de alguma forma, coloca uma infraestrutura, você tem todo um know-how para facilitar a implementação pelos órgãos governamentais, uma forma ampla de experimentar projetos que tenham foco, eu acho que é priorizando esses dois focos iniciais. Da mesma forma, pensar num ambiente regulatório propício, em que a gente consiga, de fato, pensar em como a gente vai conseguir falar de compartilhamento de dados, de imutabilidade de dados numa blockchain, registros imutáveis de dados, com a LGPD, como conciliar isso. Então, são desafios que têm que ser discutíveis e estabelecer um ecossistema, uma infraestrutura interessante. Então, para tentar fechar um pouquinho, o que eu acho que tem que ser os próximos passos, né, da administração? Primeiro, realmente você ter uma infraestrutura, você erigir uma infraestrutura que garanta, de fato, seja fácil às agências, aos órgãos governamentais criarem aplicações em cima dessa infraestrutura, com uma diluição de custos, em que você otimiza essa infraestrutura, que é o momento da gente realmente experienciar, experimentar, ver o que vai dar, o que não vai dar certo. Ter um maior diálogo entre a administração e os administrados do ecossistema. Quando eu falo de mudança de paradigma, nós estamos vivendo um momento de muita mudança e velocidade muito alta, exponencial, em que, de fato, a gente tem que ter um maior diálogo, uma maior horizontalidade entre administração e administrados, a gente pensar em maior arenas de diálogo para entender um ao outro, né? Como a gente tem visto que tem sido a tendência no mundo, né, afora. Educação, as pessoas entenderem o que é blockchain, o que são bitcoins ou criptomoedas, o que são criptoativos, tokens, seja o público, empresários, administração, você tem realmente um investimento na cultura. E focar nesses projetos de alto impacto, como eu falei, que eu entendo que são esses dois building blocks, de identidade e crypto money, digamos assim, né, o crypto money oficial, em que a gente teria colaboração de setores públicos, privados e centros de pesquisa, diálogo. Sempre essa troca, né? Eu entendo que a gente tem que ter cada vez mais. E dentro do building block, dos dois, eu ainda falaria identidade, porque aqui nós estamos falando de algo estrutural, identificar as pessoas de cidadania. Teve um dado, por exemplo, que eu peguei de maio de agora, que o último dado do IBGE que nós temos de 2015, nós estamos falando de 1% mais ou menos da população brasileira não tem acesso, não tem carteira de identidade, não tem nada. E a gente viu agora com a pandemia, com o auxílio, muitas pessoas não conseguiram se cadastrar porque elas não tinham forma de se identificar. Então, isso é algo estruturante de qualquer condição sine qua non, qualquer projeto, é você realmente identificar as pessoas. E a blockchain pode trazer um ferramental interessante nesse sentido. Temos projetos, por exemplo, das Nações Unidas, que é esse ID 2020, que falam de bilhões de pessoas sem identidade no mundo. Trago uma notícia do governo catalão e espanhol, que fez uma licitação para fins de criar uma identidade para eles em blockchain, um projeto muito interessante aqui da ONU, da questão da alimentação, daquele auxílio a alimentos das pessoas que precisam, dos refugiados. Desde 2009, esse auxílio não é em espécie, alimento, você dá em dinheiro, cadastra as famílias, só que sempre tem instituições financeiras. Eles fizeram um projeto muito interessante nesse campo aqui, na Jordânia, em que as famílias eram registradas em contas por meio da plataforma Ethereum,
e eles iam ao mercado, faziam as compras e descontavam os valores que estavam nessa plataforma, nessas contas, por meio da íris. Então, você identificava as pessoas pela íris. Projeto muito interessante, que diminuiu muitos custos que a gente tem onde precisa. E aqui eu trouxe, por exemplo, esse também é um relatório que teve agora no Tribunal de Contas da União, esse relatório que eu comentei que foi publicado agora recentemente, acho que foi agora em setembro, esse guia mesmo, esse guia do blockchain, no Tribunal de Contas da União, que traz justamente sobre isso, falando da viabilidade desse uso da tecnologia blockchain para fins de identidade. Que é cidadania, gente. Sem identidade, a gente não consegue nem realmente ter acesso a qualquer coisa. Então, eu acho que é realmente algo que a gente tem que pensar, né, antes de tudo, para fins de construir qualquer coisa daqui para frente. Era isso que eu queria falar rapidamente hoje com vocês, iniciar. Aqui os meus contatos. Obrigada pela atenção. E só vão, né, na sequência para a gente debater, mas já ficam aqui os meus contatos. Obrigada, gente. Excelente exposição, Dayana, muito esclarecedora. Eu acho que, conforme a gente pode ver nos nossos questionários, é um tema que tira bastante a gente da zona de conforto, mas com a sua fala, particularmente, eu já me sinto mais aliviada, e eu acho que muita gente compartilha dessa sensação também. Bom, Mari, antes de você passar a palavra para o André, só gostaria aqui de fazer uma menção e um agradecimento já adiantado à nossa plateia, que está qualificadíssima aqui. Eu estou vendo o Lucas Saicali, está aqui conosco, a professora Cristiana Stroa, Pedro Ivro Mafra está aqui com nós, o professor Gustavo Badaró está aqui conosco, já deixou uma pergunta que a gente vai ler na sequência, e inclusive já faço desse parênteses aqui uma oportunidade para reiterar e incentivar que, caso vocês tenham dúvidas, pessoal, podem deixar no chat aí do YouTube, que a gente vai estar lendo ao final das 3 exposições. Muito obrigado. Eu estou vendo o Wilson Ascioli está aqui também, e estamos aqui com um público mais do que qualificado, né? O que acaba até aumentando a responsabilidade dos nossos convidados, da nossa convidada, e é um fator de muita felicidade para nós que estamos aqui organizando. Mari. Bom, então, muito obrigada, Dayana, e de pronto eu já vou passar a palavra para a nossa segunda exposição da noite, que vai ser com o doutor André. Por favor, fique à vontade. Boa noite a todos, muito obrigado. E mais uma vez eu agradeço tanto a Mariana como ao Pablo o convite e parabenizo o núcleo discente de direito administrativo da Federal pela iniciativa e não só por essa iniciativa específica, por essa discussão, mas por todas as discussões que vem promovendo. Isso é muito importante. Não existia na nossa época de federal, assim, de forma tão ativa assim, e vocês estão atuando de forma muito ativa, e isso é muito importante, até porque isso complementa as discussões e complementa a formação dos alunos. Então, é algo bem relevante, e todos sabemos que, muitas vezes, o que a gente aprende na faculdade não é o suficiente, né? Nós temos que ir atrás de novos conhecimentos, e essas iniciativas são muito importantes, até porque são iniciativas feitas pelos próprios alunos, né, promovidas pelos próprios alunos, não vêm da instituição, tem apoio da instituição, mas não vem da instituição. Então, isso permite um diálogo, uma troca de informações muito, muito importante. Então, feita essa menção inicial, também agradeço aos 2 debatedores da noite, a Dayana e ao Fábio também. Tenho certeza que vamos ter muitos temas muito importantes e discutir em cima das perguntas que estão sendo feitas. Eu passo a fazer um panorama também muito geral a respeito disso. Como mencionado aquela pesquisa, nós ainda vemos pelas pesquisas feitas que o conhecimento a respeito do que seja blockchain, do que seja Bitcoin, do que é uma blockchain aberta, do que é uma DLT, é um conhecimento ainda muito incipiente. Isso em todos os setores, e no setor jurídico, no âmbito jurídico, é ainda mais evidente. É muito difícil encontrar quem estude, quem aplique,
quem tente discutir. As discussões estão começando mais recentemente, então é muito importante esse tipo de iniciativa. E eu falarei, usando como base o que a Dayana já mencionou a respeito da tecnologia, a respeito dos principais usos, o que se tem que ter em mente é o seguinte: o blockchain é um caminho, uma etapa na evolução tecnológica de integração de informações. Há quem diga o seguinte, que o blockchain está hoje na situação que a internet estava nos anos 90. Então, nós vemos como isso tem como evoluir. E a tecnologia blockchain é algo que, integrado à internet, vai permitir uma integração e uma troca de informações de modo que não era possível em termos de internet, justamente por conta daquelas bases fundamentais, duas delas mencionadas pela Dayana: identidade, criptomoeda, ou seja, moedas digitais, e nós vamos ver em seguida smart contracts, contratos inteligentes. Todo esse ferramental que é possibilitado pelo blockchain não é possível na internet, no uso da internet em geral. É possível em determinados casos, você pode ter uma identidade digital com certificado digital e assim por diante, mas você, com o blockchain, com o uso da tecnologia e plataformas blockchain, você tem outro tipo de abordagem. Você pode ter, eventualmente, um contrato eletrônico tradicional, sem que se use blockchain, mas você não tem a certeza da autoexecutabilidade e assim por diante. Então, a tecnologia blockchain permite e vai autorizar e vai permitir essa evolução, que é uma evolução além da integração que já foi possibilitada, já foi permitida pela internet. E falo do quê? Dentro desse contexto, isso eu vou falar muito rapidamente, da questão da transformação digital. Faz parte também da ideia de transformação digital. Essa evolução tecnológica que vivemos é uma evolução exponencial, em que nós temos ampliação de capacidade computacional, meios de comunicação imediato e de massas, nós temos redes sociais, e tudo isso se enquadra dentro do que se chama da quarta revolução industrial, uma revolução de informações. As informações passam a ser algo valioso, algo muito protegido. A maior prova disso é a LGPD e a discussão em torno da LGPD, do cumprimento, GDPR na Europa, o Regulamento de Proteção de Dados Europeus. Então, tudo isso está nessa ideia, nesse contexto de transformação digital. E uma das questões relevantes a respeito disso, da transformação digital, é que nós temos algumas tendências, alguns usos específicos. Essa transformação digital, ela se caracteriza e ela envolve uma utilização difundida e crescente de meios computacionais de alta capacidade, de sistemas de inteligência artificial e de objetos conectados, de IoT, ou seja, a internet das coisas. Utilização de computação em sistemas em nuvem, que permite uma escalabilidade muito grande de sistemas e de sistemas computacionais, e além disso, a utilização e processamento de grandes volumes de dados, que é o que se chama comumente de Big Data. Todas essas características fazem parte dessa ideia de transformação digital. E nós temos agora um fator fundamental, que é a pandemia. Se antes nós estávamos pensando, não, isso vai ser paulatino, isso vai ser, de certo modo, vagaroso, lento, agora nós temos um fator fundamental que vai atingir, inclusive, a administração pública. A administração pública vai ter que se transformar. E eu apresento esse cartoon aqui que faz mais ou menos essa ideia. Você tem ali a transformação digital está anos longe de nós. Eu não vejo nossa empresa tendo que mudar tão cedo. E ali a bola de demolição vindo da pandemia. E é isso que está acontecendo. E acontece com as empresas, acontece com a gente que está tendo que trabalhar de casa, acontece com as pessoas que estão tendo que estudar de casa, acontece com os professores que estão tendo que dar aula online, e acontece com a administração, que vai ter que prestar seus serviços online. Tudo isso vai acelerar muito a adoção de novas tecnologias e a utilização e a verdadeira transformação digital. Para uma efetiva transformação digital, nós temos que ter algo que também a Dayana mencionou um pouco ao início, uma infraestrutura digital mínima para a prestação de serviços públicos digitais. E essa infraestrutura ela tem dois aspectos. Uma infraestrutura física, ou seja, é necessário que o governo tenha uma estrutura mínima de telecomunicações, servidores,
capacidade computacional, bancos de dados, é necessário, mas é necessário também uma infraestrutura digital. E o que significa uma infraestrutura digital? Conhecimento, educação das pessoas e pessoas que tenham capacidade e conhecimento a respeito de determinadas tecnologias. Pensando nisso, e o próprio governo federal lançou a estratégia de governo digital, que está prevista, até mencionei aqui, eu menciono novamente aqui para vocês poderem. A estratégia de governo digital para o período de 2020 a 2022, que está no decreto 10332 agora de 2020, ele coloca vários objetivos e várias iniciativas relacionadas a esses objetivos. Alguns deles são relacionados diretamente à tecnologia blockchain. Você tem, então, a iniciativa, por exemplo, 8.3, que é disponibilizar pelo menos 9 conjuntos de dados por meio de soluções de blockchain na administração pública federal até 2022. Ali, o anterior, o 8.2, fala de inteligência artificial, que não é objeto da discussão de hoje, mas integra essa ideia de transformação digital, e tem a previsão também da iniciativa 8.4, que é implementar recursos para a criação de uma rede blockchain do governo federal que seja interoperável. A interoperabilidade é algo muito relevante nesse tipo de discussão, nesse tipo de tecnologia. Não faz sentido numa tecnologia distribuída como blockchain, que tem vários nós que congregam todas as informações e que replicam todas as informações em determinada rede, você ter redes que sejam silos de informações. Dentro do governo, é interessante e é essencial que haja essa interoperabilidade. E dentro dessa noção, dentro desse contexto todo de transformação digital e de transformação do governo, de transformação da administração pública, nós temos a ideia de RegTech, de tecnologia a serviço da regulação, ou seja, regulação para tecnologia e tecnologia para regulação. E que raios é isso? Para que serve RegTech? Você tem, basicamente, em RegTech, a gente poderia pensar, não, o governo vai utilizar meios tecnológicos para fiscalizar. É isso, mas não é só isso. A ideia de RegTech, ela tem dois aspectos, tem duas facetas: o uso pelo governo e pelas entidades reguladoras, mas também existe o uso pelos próprios agentes regulados. O agente regulado se valer de programas e de sistemas computacionais que permitam que ele demonstre que está conforme a legislação, conforme a regulação, e que apresente e que forneça essas informações em tempo real para o regulador, para o governo, para o órgão de fiscalização. Essa é a ideia de RegTech, é uma ideia de automatização, e vocês vão ver em seguida, uma ideia de automação da fiscalização governamental em determinados segmentos. A questão de RegTech, aqui eu coloco, e vou colocar no final também algumas recomendações, é uma discussão que já existe em vários lugares do mundo. Esse é um dos livros, por exemplo, uma das obras que trata disso e que traz vários projetos, traz projetos na Austrália, traz projetos na Ásia a respeito de RegTech, da utilização de tecnologia para regulação. Além disso, nós temos também uma recomendação da Comissão Europeia, quando fala, e a Comissão Europeia trata disso, quando trata de uso de blockchain pelo governo, ou seja, o blockchain para um governo digital, e ele menciona, sempre dentro daquela ideia de distribuição, daquele paradigma de confiança, daquela ideia de suprimir um intermediário, o uso de smart contracts para redução da burocracia e superação da atuação discricionária do Estado, e automação de processos estatais, automação da atuação estatal em determinadas situações, diminuindo a discricionariedade mesmo. Você automatiza aquilo que tem que ser automatizado, que deve ser feito, aquilo que quem estuda direito administrativo e tal, a distinção entre o ato discricionário e o ato vinculado. Você poderia, a rigor, criar ou tornar todos os atos vinculados atos automatizados. O sujeito comprova eletronicamente que preenche todos os requisitos e automaticamente o sistema autoriza, expede a autorização, autoriza, expede o ato correspondente, que é um ato vinculado à lei. Então, tudo isso é passível de automação, é passível de ser feito de forma automatizada. Talvez seja possível já se fazer agora,
mas não com a segurança que a tecnologia blockchain permite, com a segurança e confiabilidade que a tecnologia blockchain permite. E essa é a grande diferença e é a evolução com relação aos sistemas computacionais e os sistemas de internet que nós temos hoje em dia, os sistemas de comunicação e protocolos de internet que utilizamos hoje em dia. E a ideia de RegTech, dentro dessa ideia da Comissão Europeia, e isso eu menciono, e vou deixar depois também disponibilizado essa apresentação, é de que os contratos inteligentes, os smart contracts, podem ter uma grande funcionalidade que aumenta a eficiência e reduz a incerteza de transações. Então, no âmbito da Europa, foram analisados 66 projetos em que os smart contracts foram aplicados para verificar benefícios sociais, facilitar transações econômicas em propriedade, em mercados, e aqui entra a minha menção à RegTech, suportar as atividades de fiscalização e supervisão regulatória do sistema de pensão. E esses sistemas permitiram que houvesse um grande aumento de eficiência no âmbito da União Europeia. E isso foi objeto desse relatório da Comissão Europeia, que é um relatório de 2019, se eu não me engano, mas eu já confirmo aqui, é um relatório de 2019. Então, essa ideia de RegTech, ela conjuga, é uma ideia de que a tecnologia se presta a solucionar os problemas desde o compliance regulatório tradicional, gerenciamento de riscos e transferência e apresentação de dados. Isso vai ser muito relevante com a entrada em vigor agora da LGPD. A administração vai ter que se adequar à LGPD, vai ter que cuidar dos dados dos cidadãos, e isso vai ser muito importante. Esse é um aspecto muito relevante. Há uma automatização dos processos regulatórios, permite o uso da inteligência artificial, e o papel dos smart contracts vai ser essencial nessa automação, nessa automatização da atuação administrativa. Já nos aproximando assim de uma conclusão, de algumas considerações finais, assim, a título de conclusão. E o que nós vemos, e isso o Dr. Fábio também tratará logo em seguida, nós temos um longo caminho a ser trilhado. Nós ainda estamos engatinhando. Eu vinha conversando com a Dayana hoje à tarde, porque nós estávamos discutindo a respeito dos projetos da Comissão de Inovação e Gestão da OAB para esse semestre, e eu, por acaso, estava acompanhando uma apresentação hoje cedo, e no Brasil nós temos 3, 4, 5 projetos em andamento, alguns já implementados, outros não. A Ásia tem mais de 500 projetos, vários deles já implementados. A China, só a China já tem mais de 500 projetos implementados. A Europa também, mais de 100 projetos. Então, em vários países do mundo, a tecnologia e o uso da tecnologia blockchain na administração pública vem avançando, vem sendo utilizado. No Brasil ainda está no início, então nós temos um longo caminho ainda a ser trilhado. Vai ser essencial cuidar da infraestrutura física e digital, ou seja, da ideia de educação, de formação dos quadros administrativos, dos técnicos, daqueles que vão implementar e construir esses sistemas. Vai ser essencial também, será essencial uma preocupação com a privacidade e a proteção de dados pessoais, a entrada em vigor da LGPD, a experiência europeia do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, o GDPR, mostra isso. Esse é um sistema, é uma tecnologia que permite, que dá muita flexibilidade e dá muita segurança para determinadas aplicações para proteção de dados, proteção e abertura, ou seja, não uma proteção hermética, mas uma proteção e abertura que seja controlável, tanto pelo Estado como pelo titular dos dados. É isso que o blockchain vai permitir com a sua utilização em larga escala, quando isso evoluir. E, além disso, mais 2 considerações também finais, ligadas ao direito administrativo. Tudo isso vai convergir para uma revolução tecnológica. A administração vai passar a atuar de forma tecnológica, vai passar a atuar de forma automatizada. Tudo isso leva a algumas reflexões. Vai ser essencial a proteção de direitos fundamentais no novo contexto, que vai considerar essas ferramentas e técnicas novas. A gente pode até pensar em novos direitos fundamentais que não pensamos anteriormente, mas que vão ser necessários nesse momento.
A partir do momento em que algoritmos passam a definir atos administrativos, deferir autorizações ou deferir direitos e acesso a serviços públicos aos cidadãos, você tem que pensar em novos direitos fundamentais, eventualmente direitos fundamentais que vão ter que se adequar a essa nova realidade técnica. E também uma evolução essencial, que ainda não existe, ainda está muito incipiente, do pensamento jurídico e do entendimento jurisprudencial. Há muito pouca discussão nos tribunais, e mesmo discussão acadêmica a respeito da utilização e das consequências jurídicas da utilização da tecnologia blockchain. E para isso eu coloco algumas recomendações finais, como eu disse, eu vou disponibilizar depois da apresentação, mas eu coloco aqui. É essencial, e sabendo que esse fórum, esse núcleo, ele se relaciona e ele se destina e é organizado por estudantes de Direito da Universidade Federal do Paraná, é essencial ler coisas diferentes. Há alguns livros já sobre isso. O livro, por exemplo, da Primavera de Felipe, que é esse livro, Blockchain and the Law, The Rule of Code, é um livro essencial. Blockchain e Regulação na Europa, da Michelle Finn, que também são livros muito bons. Então, há várias obras muito relevantes e o entendimento da tecnologia passa necessariamente pelo aprofundamento do estudo nesse campo. No Brasil ainda está incipiente, já há vários artigos específicos a respeito disso em livros, mas a literatura que vem dos países que já vêm utilizando a tecnologia há mais tempo é algo que também permite enriquecer a nossa discussão e permite nos ver. E outra dica que pode ser muito boa é escutar podcasts a respeito do assunto. Eu fiz 3 recomendações gerais de alguns dos podcasts que eu tento escutar, e que são muito bons, são muito interessantes e trazem alguns viés. Um deles é Blockchain Won't Save the World. O Forecast News, que é um podcast de Hong Kong, é muito bom. E o Blockchain Lawyer, que é de um advogado do Dennis Willeman, que é um advogado alemão, que também trata de temas, e até o último episódio do Blockchain Lawyer é justamente sobre o uso do blockchain na administração, uso pelos governos. Então, há discussões riquíssimas em vários países, e a evolução do pensamento, a evolução até do conhecimento a respeito do assunto, passa por isso, passa por esse reconhecimento e essa tentativa de examinar fontes de informação as mais diversas possíveis. Eu fico à disposição, os meus contatos estão aí na tela, e eu vou passar a apresentação para disponibilidade de todos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado por essa verdadeira aula, André. Eu tenho certeza, comecei a tomar algumas notas aqui, mas com toda certeza eu vou ter que rever a gravação desse painel para conseguir absorver todo o conteúdo que você trouxe de uma forma muito didática aqui para nós, e tenho certeza que não só a sua fala, como a da Dai também, com certeza do Fábio, que vão formar esse painel, vão servir como um contributo para que a gente consiga superar essa dificuldade que você mencionou dos tribunais e do meio jurídico compreender essas novas tecnologias para conseguir pensar juridicamente o regime jurídico delas. E, pessoal, agradecer novamente aí pela alta participação de quem é que está aqui nos assistindo. A professora Vivian Vale, da PUC Paraná, está aqui conosco. A Renata Cobos, que pesquisa muito blockchain no doutorado, também está aqui nos prestigiando. O Rodrigo deixou uma pergunta. Gostaria de agradecer imensamente, pessoal, e usar novamente esse parênteses que eu abro aqui para incentivar mais participação por parte de quem está nos assistindo. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários, que ao final, depois desse primeiro bloco das apresentações que o Fábio vai acabar arrematando, a gente entra nesse segundo momento de perguntas e respostas. E agora, para botar a cereja no bolo dessas incríveis exposições da noite de hoje, eu vou passar a palavra para o Fábio, que além de um excelente pesquisador na área, também aqui é o nosso showman com o seu estúdio. E sem mais delongas, Fábio, com a palavra. Obrigado, Pablo. Queria, primeiro, antes de tudo, agradecer o convite
né, do NUDA, e também a companhia da doutora Daiane, do doutor André, e agradecendo a sua pessoa, Pablo, e da Mariana também, que aqui nos acompanha, pela oportunidade de estar aqui discutindo um assunto que é tão interessante e que eu confesso que há bem pouco tempo havia me desiludido, e a Renata, que nos assiste, é uma das grandes responsáveis pelo meu reencantamento, por assim dizer, com o blockchain como uma solução viável para a administração pública em certos termos, né? Então, como a gente vinha conversando um pouco antes durante a semana, antes da realização desse evento, né, a mim coube o papel de ser um pouco advogado do diabo, né, e tentar trazer preocupações relacionadas não só às dificuldades práticas relacionadas à implantação do blockchain, mas também alguns desafios legais, né, que são, ao meu sentir, pelo menos, intrínsecos à ideia de adotar-se soluções baseadas em blockchain. E a primeira preocupação que eu queria trazer é uma ideia de que o blockchain raiz, e aí eu estou falando da proposição do Satoshi Nakamoto, assim, do jeito que está lá no artigo dele, ele é, por si, radicalmente contrário à figura estatal. E por que eu afirmo isso com uma certa dor no coração, mas ainda assim afirmo? Porque o desenho do protocolo, ele é no sentido de romper com o modelo tradicional da necessidade de um terceiro fornecedor de confiança, né? Então, em vez de precisar de um terceiro que vai fornecer a confiança para aquela transação, eu obtenho a transação por meio a confiança por meio da criptografia. Então, eu deixo de ter uma solução institucional e passo a ter uma solução que ela é tecnológica, um oferecimento de confiança a partir de uma construção tecnológica. E isso me parece aí fundamentalmente, radicalmente contra a ideia de Estado ou da presença do Estado. Mas isso não é ruim por si, porque isso demonstra a capacidade intrínseca do blockchain enquanto tecnologia de ser uma solução para remover a presença do Estado de certas soluções de problemas da sociedade, porque o Estado ele serve para isso, né? O Estado ele serve para resolver problemas da sociedade. Então, em certos locais onde essa tecnologia ela possa oferecer de maneira mais adequada essa solução de confiança, o blockchain substituiria as figuras estatais que ali funcionam. Mas o blockchain raiz, o blockchain na sua forma raiz, aí a gente vai depois ter espaço para discutir um pouco mais das outras formas da blockchain privada ou de outras formas de DLT, né, de protocolos distribuídos de transações. A espécie, o gênero do qual o blockchain é espécie, que são soluções viáveis, bem aplicáveis, e eu acho que daí podem surgir soluções bem úteis para a administração pública em si. Mas o blockchain, enquanto tecnologia raiz, na proposta do Satoshi, eu não acredito que seja compatível com a visão que nós temos hoje de Estado. A segunda proposição que eu quero fazer aqui para o debate é uma certa duvidosa compatibilidade desse mesmo blockchain raiz com a LGPD, a nossa LGPD. E o porquê eu afirmo isso? Se a gente buscar o conceito da lei de tratamento de dados, ele é um conceito em que cabe tudo. Então, se você pegar um cubo com as informações ali escritas, você está tratando os dados. Se você tocar ele com os dedos, você está tratando os dados pelo conceito que a LGPD dá, que é um conceito extremamente largo. Aí, obviamente, isso poderia ser resolvido através da criptografia, ainda assim, com algum risco. Mas a criptografia seria uma forma de se atenuar o risco legal que é oferecido por meio do tratamento e do armazenamento de informações em uma blockchain completamente aberta no modelo proposto pelo Satoshi Nakamoto. Então, vamos pensar
essa problemática a partir de um serviço que existe e que, como a gente viu na pesquisa que foi feita anteriormente, é um modelo que a gente enxerga bem a aplicabilidade dessa tecnologia, que é o modelo de registro de imóveis, né? O serviço de registro de imóveis. Então, se a gente pensar a partir deste serviço de registro de imóveis, que hoje é executado pelos cartórios, e o que são os cartórios? Nada mais são do que nós descentralizados em uma rede, nós institucionais, não tecnológicos, centralizados em uma rede regulada. É o Estado que diz como essa rede deve funcionar, quem opera essa rede, em quais condições que opera, toda a forma de ação desses nós é completamente controlada pelo Estado. O Estado tem poder de intervenção nesses nós. Então, é uma cadeia regulada, completamente regulada. Mas, e aí vem uma das limitações da tecnologia, que me parece muito relevante aqui para os serviços públicos, é que a tecnologia do blockchain ela é destinada a registros transacionais. Então, se eu faço uma transação, eu tenho o blockchain ele se presta, ele foi desenhado com esse efeito. Não que não possa ser usado para registrar outra coisa, pode. Mas a finalidade básica dos registros de blockchain são registros transacionais. Então, se eu vendo um imóvel, eu estou fazendo uma transação. Se eu faço uma operação de garantia daquele imóvel, eu também estou fazendo uma transação. Mas o registro de imóveis não é unicamente um registro de transações. Ele tem registros ali que são muito mais compatíveis ou que tem uma cara muito mais presente, digamos assim, uma cara bem mais parecida com modelos de banco de dados comuns, né, modelos relacionais de banco de dados, que são soluções conhecidas, baratas. Um exemplo de banco de dados relacional que todo mundo conhece é uma tabela de Excel. Uma tabela de Excel é um exemplo típico de banco de dados relacional. Então, você tem uma solução que existe em mercado e que, na verdade, é muito mais aplicável, é muito mais... eu não vou saber a tradução direta, mas acho que nem sei se tem, mas muito mais suitable para esse problema do que a blockchain em si. Para as transações, sim. Para o registro de imóveis completo, eu não sei se seria o caso. E como eu não queria dar aqui só palavras de desesperança, eu queria trazer também um pouco de possibilidades de aplicação prática e de um pouco de fé para a alegria da Renata, que deve estar ouvindo a gente aí, para ela não ficar com a ideia de que eu escutei ela errado. Até porque coordeno aqui um projeto que está com a intenção de implantar o blockchain numa parte da tecnologia que a gente está utilizando. O que me parece, e aí eu quero ser refratário mesmo ao rótulo, é que o blockchain ele não parece ser uma tecnologia revolucionária para a administração pública. Ela vai, sim, ser um incremento excelente em redução de custos, em oferecimento de maior segurança, em oferecimento de maior transparência, de maior controlabilidade de informações, sim. Mas revolucionário, eu não sei se. Eu tenho sinceras dúvidas se o rótulo de revolucionário é cabível à administração pública. Por quê? Os protocolos de DLT, em geral, vão ser muito úteis, extremamente úteis, especialmente se aliados a outras formas tecnológicas já existentes, já testadas e já em funcionamento no âmbito da administração. Porque a administração pública, em geral, é conservadora na adoção de novas tecnologias. Isso não é necessariamente ruim. Não é, quando eu falo que é conservadora, não quer dizer que é um conservador no sentido ruim. Para a gente pegar um exemplo de indústria que é extremamente conservadora no âmbito de tecnologia, a gente pode pensar na indústria aeronáutica, por exemplo. É extremamente conservadora no âmbito de adoção de novas tecnologias, seja de software, seja de hardware, e mesmo assim tem problemas como o Boeing 737 MAX, né? Mas a administração pública ela é, de um lado, conservadora na adoção de novas tecnologias e por um outro lado, piorando esse aspecto,
ela tem um gap maior de adoção dessas tecnologias do que as entidades privadas. Exceção seja feita, talvez, a administração pública fiscal, né, que normalmente adota tecnologia de ponta. Eu poderia falar aqui também de outros aspectos um pouco menos glamurosos, digamos assim, ou menos generalistas. Se a gente falar do Brasil, a gente está falando de um país que tem 25% da população, segundo a última pesquisa distribuída pelo IBGE, que não tem acesso à internet, né? Então, a gente está falando de uma população que é com alto grau, né? 25% é muita gente, que não tem acesso à internet, e, portanto, estaria alijada do uso de tecnologias desse jeito. E se a gente for falar também em relação à administração pública, dos 5 mil municípios, quantos teriam condição de desenvolver e manter tecnologias tão avançadas como a tecnologia de blockchain? Como eu falava, eu coordeno a área de tecnologia daqui da PGE de Rondônia, e nós aqui, entidade razoavelmente grande, temos dificuldade em conseguir mão de obra capaz de desenvolver softwares que aproveitem, que coletem as vantagens do blockchain. Eu tenho minhas reticências em relação aos pequenos municípios, como é que eles fariam em relação a isso. Obviamente tem soluções, e a Dayana colocou das soluções aí que são fantásticas, né? Blockchain as a Service, ou soluções providas pela União num contexto de parceria interinstitucional, interesferas de governo, mas, de um modo geral, não imagino que seja prioridade para as administrações públicas em cenário de crise fiscal, com diversas demandas populares, investir em uma tecnologia que ainda está na sua aurora, né? Ainda está dando os primeiros passos em relação à confiabilidade completa, especialmente no cenário brasileiro. Talvez no cenário mundial não, tem tantas iniciativas que existem em outros países que têm uma maturidade tecnológica maior do que a nossa, mas no Brasil ainda está nos seus primeiros passos. Minha palavra não é de tristeza ou de ser refratário, mas apenas de que a gente tem que ter necessidade de ter paciência e calma em relação à adoção de soluções tecnológicas revolucionárias na administração pública, porque nem sempre elas são as melhores soluções. Deixo aqui desde já meu contato, mas fico à disposição aí, aberto para o debate a seguir. E, Fábio, muito obrigado por essa belíssima exposição. Foi realmente um contraponto necessário para que a gente conseguisse fechar um painel realmente muito complementar, né, com 3 perspectivas distintas que, ao final desse primeiro bloco, ofereceram um overview bastante heterogêneo para o nosso público. E, sem mais delongas, vamos passar para esse segundo momento das perguntas. Eu acho que, como são perguntas bastante específicas, vamos fazer uma de cada vez, porque se fizer um bloco, talvez a gente possa acabar perdendo um ou outro detalhe, né? Eu vou começar pela pergunta do Gustavo Badaró, que não é o Gustavo Badaró anunciado no início, é o outro Gustavo Badaró, que perguntou o seguinte: por que o Banco Central não utilizou o blockchain na construção do Pix? E se centralizado, entre aspas, o Pix não fica menos transparente e mais vulnerável do que seria se utilizasse o blockchain? Alguém quer começar por essa, pessoal? Pode ir, André. Dai, quer começar? Eu deixo a Dai porque ela é especialista em moedas e Banco Central e tributação, acompanhou. Menos, André. Eu agradeço a gentileza. Mas eu acho que o primeiro contraponto é quando fala de centralização, primeiro, né, mitos. Quando a gente está falando de blockchain, nós estamos falando de várias infraestruturas de blockchain. Então, ela pode ser uma blockchain descentralizada, que é como a gente tem falado, a lá Bitcoin, né, que qualquer um pode ingressar, todo mundo tem acesso às informações, e tem as blockchains que são as privadas, as mais fechadas, que são as que são mais concetâneas ou coerentes uma infraestrutura para fins da administração. Então, quando nós estamos falando de meios de pagamento, de informações sensíveis, eu não vou saber as informações, nós, público, de todo mundo que está nesse sistema.
Então, naturalmente, nós teremos uma infraestrutura em que os aderentes ou as pessoas que vão ter acesso a inscrever ou a ter acesso às informações são as próprias pessoas autorizadas pelo Banco Central. Primeiro, né, infraestrutura do negócio. Segundo ponto, se utilizar a blockchain é mais adequado do que a tecnologia que foi escolhida, aí tem uma questão de analisar custo e benefício de implementação disso ou não. Que aí é uma questão política, econômica, etc. Mas quando nós falamos de blockchain, é isso que eu queria trazer, a gente está falando ainda nessa infraestrutura, porque a gente tem que pensar em modelos de negócio. Né? Qual é o modelo de negócio do Pix? São meios de pagamentos instantâneos e que nós teremos as pessoas que serão autorizadas a ser agentes nesse sistema. Se para fins de facilitação nós vamos utilizar blockchain, uma outra tecnologia, aí depende de custos, benefícios que a gente já tem, que a gente já não tem. Isso não quer dizer que talvez não se possa pensar nessa possibilidade se ela se mostrar útil para a finalidade que ela se propõe. Mas eu acho que era isso que eu queria pôr já de início, André. Mas... Isso. Eu até complementando, eu diria, tem isso, tem também o fator de a tecnologia não estar suficientemente utilizada, não atingir uma maturidade suficiente no Brasil, pelo menos pelo uso de órgãos públicos. Agora você tem vários fatores que podem ajudar isso no futuro. Aquela recomendação, aquela cartilha do Tribunal de Contas, mencionada pela Dayana na apresentação, ela vem de um acórdão num levantamento de auditoria feito pelo setor de tecnologia de informação do Tribunal de Contas da União, que é um estudo muito abrangente a respeito disso e sobre possíveis usos, benefícios, desvantagens, vantagens. E a verdade é o seguinte: blockchain é muito bom para algumas coisas, mas pode não ser bom para outras. Então, você não vai usar blockchain em tudo. Você vai usar blockchain naquilo que é peculiar e naquilo em que as características da tecnologia possam ajudar e possam incrementar a atuação estatal. Para muita coisa provavelmente serviria para o Pix, e eu não descarto até porque o Banco Central atualmente tem um grupo de trabalho específico instituído para discutir o CBDC, a Central Bank Digital Currency, ou seja, já está se discutindo uma moeda digital do Banco Central para fins inicialmente não de varejo, mas para fins de atacado, ou seja, para transações entre Banco Central e bancos de varejo, bancos comerciais. Então, eu não descarto que no futuro próximo, com a evolução dessa experiência, a maturidade da tecnologia, o Pix evolua para algum sistema baseado em blockchain. Não necessariamente, não digo que vai ser um blockchain aberto, vai ser uma espécie de Bitcoin ou Ethereum, uma rede Ethereum, mas talvez um blockchain permissionado dentro do Estado, em que cada banco seja um nó, em que tenha o Conselho Monetário, o Supervisor Financeiro, a Superintendência de Fiscalização do Banco Central como nós. Então, dentro da administração pública, esse tipo de utilização é algo que pode aumentar a transparência, aumentar o controle do cidadão para a administração e vice-versa. A administração pública tem isso de modo muito seguro. Então, me parece que foi um momento de timing. Assim, eles precisavam evoluir de um sistema de pagamentos que a gente tinha, mas ainda não houve segurança suficiente por parte da administração e do Banco Central para adotar esse tipo de tecnologia. E, eventualmente, eu não descarto também, a gente sabe que isso existe, os bancos também não se sentiram, porque os bancos vão ser os principais usuários, né? Tanto bancos comerciais como fintechs. As fintechs já estão mais acostumadas, mas os bancos, que seriam grandes usuários, eventualmente não, e contribuíram nessa discussão da construção do sistema Pix, também entenderam que não era o momento de se utilizar. Então, isso é algo também muito interessante, porque sempre que se tem administração pública, e isso daí eu volto para o comentário do Fábio a respeito da contradição com a ideia de Estado, é que existe uma tratativa política, existe dentro da administração, dentro do Estado, você tem também essas forças, essas discussões políticas, esse jogo de forças que se contrapõem, e nem sempre o resultado é aquele resultado ótimo, sob o ponto de vista tecnológico ou sob o ponto de vista técnico. Muitas vezes é um resultado, uma política, uma determinada providência, como o PIX, é resultado de um consenso
de uma tentativa de consenso político mesmo, de embates, de discussões dentro e fora do Estado, e isso é absolutamente normal, e algo que se tem que ter em mente quando se pensa em utilização de blockchain pela administração pública. Se fosse uma empresa, um consórcio de empresas, basta utilizar um blockchain privado, ou utilizar a rede Ethereum e criar uma rede de blockchain que seja plausível, que seja útil para empresas. Eles não têm tanto, ainda que dentro das empresas você tem vários interesses também internos, mas não como no Estado, em que você tem que contrapor e conjugar vários interesses. Então, eu tenho essa visão, certamente a gente não tem uma resposta única e certa para isso, assim, deve ter várias causas para que não tenha utilizado blockchain. Eu não sei se o Fábio tem alguma consideração a mais? Em relação ao Pix, a gente chegou a investigar a tecnologia que eles estão utilizando, porque tem uma companhia aqui, agora, vieram assistir a palestra também. Não cheguei a investigar a tecnologia que eles estão utilizando, mas ao que me parece, o que minha equipe técnica me passou, é que é uma forma de DLT que não está vinculada às tecnologias de blockchain existentes. Eles teriam a opção de fazer esse uso também. Existem algumas tecnologias voltadas exatamente para isso. A gente aqui, por exemplo, fez a opção pelo Corda, que é uma distribuição de blockchain que permite compartimentalização de informações e que permite aliar o uso de ferramentas com a tecnologia blockchain a outras formas de guardar informações. Então, para dar um exemplo aqui de Rondônia, a gente está usando esse projeto, nesse projeto, que é o projeto de dívida ativa, né, o novo sistema de registro de dívida ativa. A gente utiliza o blockchain como registro secundário de transações de inscrição em dívida ativa. Esse sistema deve estar operacional no primeiro semestre de 2021. Há um registro em um banco de dados relacional comum e há uma cópia desse registro em blockchain. E esse registro em corda vai ficar na Procuradoria do Estado, no Tribunal de Contas, oferecido ao órgão de origem do crédito, que pode ser tanto a Secretaria de Finanças ou um outro órgão que impôs uma multa administrativa, e ao credor, ou ao devedor daquele débito, que vai ter o código dele, a hash também disponível para que ele faça a conferência da validade daquela inscrição, ou se aquela inscrição é realmente a original ou não. Então, nós optamos por uma saída de adoção pontual da tecnologia, de acordo com o que a gente pode, né? Não resolvemos dar um passo maior do que a perna de transladar o sistema inteiro para uma tecnologia baseada em blockchain, mas aderimos já a essa tecnologia já com o olho no futuro. Pensar que agora talvez não seja agora talvez é mais hype do que outra coisa, mas daqui a 5, 10 anos talvez seja algo necessário para se dar a transparência que um sistema público precisa. Pessoal, muito obrigado pelas respostas. Vou fazer aqui um complemento, na realidade, que eu deveria ter realizado ao final das suas exposições, que é fazer apenas a leitura do que os nossos ouvintes comentaram sobre esse primeiro bloco de exposições. A professora Vivian elogiou a palestra, disse que a palestra estava ótima. Gustavo Badaró falou que as perspectivas foram excelentes. A Renata enviou uma pergunta, Fábio, mas quando você havia mencionado, ela mandou uma palminha, então fica a cargo do intérprete aí. O Rodrigo disse: precisamos de visão crítica para não ficar só no hype. Muito bom, temos muito mais marketing do que debate sério. E, bem, temos a pergunta do próprio Rodrigo agora. Mariana, você vai fazer a leitura? Apenas um parênteses, eu só queria agradecer ao André e ao Fábio pelas exposições iniciais, assim como eu agradeci a Dayana, e registrar, como o Pablo disse, que o pessoal do YouTube está bastante participativo, então muito obrigada, pessoal, pela presença e pelas perguntas. E agora a pergunta do Rodrigo Glassmeyer. Considerando que, em um sistema de Proof of Work, o gasto energético é necessariamente cada vez maior para que os mineradores continuem atuantes, o que levou ao crescimento de 1.005 kWh em 2016 para 60,461 para minerar 1 BTC em 2018, por exemplo, e que outros modelos como Proof of Stake parecem ser promessas eternas com mais de 10 anos de pesquisa, mas sem resultados, não seria insustentável a utilização dessa tecnologia pelo Estado,
ao menos no formato Proof of Work, o enorme gasto energético não seria um custo muito grande para os benefícios apresentados? Por favor, a ordem que vocês preferirem. Eu vou começar, então, essa, já que eu coloquei a Dayana no fogo na primeira. O Rodrigo menciona, obrigado pela pergunta, o Rodrigo menciona o protocolo de consenso. Proof of Work é um dos protocolos, dos possíveis protocolos de consenso dentro de uma rede blockchain. E isso significa o quê? O Proof of Work é a forma de se definir, e o Proof of Work é típico da rede Bitcoin, surge com a rede Bitcoin, e a ideia de Proof of Work surge com o white paper de Nakamoto e é aplicado à rede Bitcoin até hoje. E o que é a plataforma de consenso? É definir-se qual dos mineradores, como o minerador vai registrar aquela informação. E para isso, o minerador, o Proof of Work, nada mais é do que uma prova matemática que fica cada vez mais difícil, ela acaba ficando mais difícil ao longo do tempo dessa rede, das transações que são feitas, e por isso, e essa dificuldade que é crescente na rede Bitcoin, por uma previsão específica da tecnologia e do código que inerente à rede Bitcoin, ele aumenta a dificuldade de mineração. Então, o que você minerava antes muito facilmente, hoje você precisa do que se chama de mining rigs, ou seja, de fazendas de mineração ou mining pools. Então, tem fazendas enormes em países que têm energia barata. É muito comum aqui na América do Sul você ter essas mining farms e mining pools no Paraguai, por exemplo, que tem uma energia barata por conta de Itaipu, na China, em alguns lugares, em que também não é necessário que haja muito resfriamento desses sistemas. Então, tudo isso aumenta, obviamente, isso, como mencionado pela sua pergunta, aumenta o gasto energético. Certamente não é viável. Veja, e aqui eu coloco, isso é de uma das redes, a rede Bitcoin usa Proof of Work. Nós temos mais uma dezena de mecanismos de conceito, Proof of Stake, e assim por diante, que não são necessariamente o Proof of Work. E esses outros mecanismos de consenso, eles permitem e eles aliviam um pouco essa necessidade de uma corrida pela mineração, ou seja, você não tem que resolver um problema super complexo para minerar um bloco e para que esse bloco seja incluído na rede. E a partir disso, então, você consegue eliminar ou pelo menos diminuir essa quantidade. Mesmo a rede Ethereum, que usa também o Proof of Work, o Proof of Stake, você tem um problema mesmo de escalabilidade. Então, quando você usa o Proof of Work, você tem um problema de quantidades de transações e tempo necessário para a transação. A rede Ethereum, por exemplo, hoje é uma transação, um registro de bloco a cada 13 segundos. E a tentativa, e todos os hard forks, e as tentativas e as reformas da rede Ethereum se voltam, até porque ela é uma rede que se presta a smart contracts, se voltam a tentar reduzir esse tempo. E como se reduz? Um dos meios é a mudança da prova do critério lá de consenso, da prova de consenso para mineração. Então, certamente, não seria viável utilizar, e as redes privadas geralmente não usam, elas usam outra forma de prova de consenso que não o Proof of Work. Essas redes privadas, como o Corda mencionado pelo Fábio, que é utilizado, essas redes, ou a Hyperledger e outras redes, elas usam outras formas de prova de consenso que não o Proof of Work, justamente para se evitar isso. Então, provavelmente não vai ser esse tipo de prova que vai ser utilizado em redes da administração pública. Até pode, em determinadas aplicações específicas, mas não de modo amplo, de modo geral. Exatamente, eu até ia complementar, você já falou. O André falou tudo, de pôr lá na frente, que já vai falando de só vai dar um pitaco ou outro. Mas eu ia comentar sobre a questão da escalabilidade, de fato, que o Proof of Work, além de não ser escalável por toda essa questão enfim, de ter um alto poder computacional, ter que colocar muitas máquinas, né, para trabalhar e transações que demoram, no caso do Bitcoin, né, são quase 10 minutos,
mais ou menos, para os blocos serem colocados na rede. Provavelmente, a gente está falando de, como o André comentou e explicou, de protocolos, né, de consenso, e nós temos N protocolos de consenso, e cada dia mais novos protocolos de consenso, de como a gente vai validar essas informações que são colocadas, que ingressam nesse livro razão, nesse registro de dados. Tem mais a característica, né, André, complementando, que talvez um dos protocolos que tem sido pensados para fins de administração, que seria o Proof of Authority, em que você consegue já identificar as pessoas, então você já denomina quem vão ser os validadores das informações. Então, você não tem mais que falar nem mineração, porque a mineração tem a ideia de você fazer uma competição para ver quem é que vai ter o direito de validar e ser recompensado por isso. Mas eu entendo que tem uma tendência de ter outras... eu também estou acompanhado aqui pelos vizinhos, como podem perceber. Nunca late, mas agora resolveu latir. Proof of Authority ou Proof of Concept. Então, tem outras validações, né? Outras formas de validações que vão ser mais coerentes a uma rede da administração privada, enfim, e permissionada. Não sei se o Fábio tem alguma coisa. Não sei se eu tenho muito a adicionar desse tema. Eu só vou replicar aqui um pouco do que ele, especialmente do Blockchain Revolution, né, que ele fala bem desse tema. Se a gente não pode enxergar a tecnologia inteira do blockchain a partir da lógica do Bitcoin, né? Porque o Bitcoin ele tem que ser pensado não como um paralelo em moeda. A gente tem que pensar o Bitcoin como um paralelo como uma pedra preciosa, ou metal precioso, ouro, salvo engano, ele fala no livro, né? Então, para você fazer ouro, exigiu uma quantidade imensa de energia na natureza para que se fosse produzido aquele metal precioso. Também é necessário uma quantidade imensa de energia para coletar esse ouro. E o paralelo do blockchain com as pedras preciosas, ou os metais preciosos, é exatamente essa. Você precisa gastar energia para coletar, para colher os resultados daquelas trocas negociais dentro da rede de Bitcoin. E essa lógica não é uma lógica, como a Dayana e o André já colocaram de maneira perfeita, e não é a mesma lógica que se aplica a todas as redes de blockchain. Muito obrigada aos três pelas respostas. A gente tem mais duas perguntas, a gente vai fazer elas em bloco, devido ao horário também, que é do Ariosto Teixeira Neto e da Renata Carvalho. Bom, a primeira pergunta primeiramente ele elogiou, ótimo assunto debatido, e disse, não seria uma forma de se incentivar as identidades pelos órgãos públicos inicialmente os benefícios tributários, até com eventual de pagamento de impostos por criptomoedas? Não sei se ficou clara a pergunta. E a Renata perguntou, a autoexecutividade dos smart contracts é compatível com a legislação pátria ou seria uma espécie de autotutela? Eu vou falar da primeira, depois eu deixo para vocês a segunda, porque essa parte tributária é algo que me encanta, né? Eu não sei se ele quis dizer, na verdade, você pensar numa automatização do recolhimento de tributos e, paralelamente, você ter como... Acho que tem a ver com os building blocks que eu comentei, né? Dos dois projetos que eu entendo que são essenciais para a gente, talvez, ampliar essa habilidade de blockchain, né? E acho que é uma ideia também de incentivo, estilo nudge, de você utilizar as identidades digitais por meio de incentivos tributários, que pode ser algo assim que você possa casar as duas coisas, talvez possa ser isso também. Porque no fundo... se ele estiver online, talvez ele eventualmente coloque uma confirmação da pergunta. Porque quando a gente fala de identidade, nós estamos falando de você trazer uma identificação unívoca para uma pessoa, você identificar se é uma pessoa física, se é uma pessoa jurídica, se ela exerce, por exemplo, um KNAI, né? Qual é a atividade que ela exerce. Então, você trabalhar com esse tipo de identificação das pessoas. No momento que você consegue identificar, saber que é a Dayana, CPF, aqui sou eu, mas ao mesmo tempo eu vou ter uma outra identidade, eventualmente se fosse uma pessoa jurídica, como os empresários, você conseguir identificar as pessoas, você pode implementar isso de uma forma tal que se tem discutido
principalmente para fins de tributação indireta, em você pensar, por exemplo, em atrelar as informações de todas as emissões de notas fiscais, porque você tem a identidade das pessoas, você consegue saber se é pessoa física ou jurídica, eventualmente identificar a tributação incidente naquela operação que tem da emissão da nota fiscal, você consegue identificar qual é a operação, então você consegue identificar quem é a pessoa, se é pessoa jurídica, qual é o CNAE, enfim, consegue identificar qual é a alíquota nesse sentido, para fim de aplicação, e se você tem uma cripto meio de smart contracts automaticamente atrelado e seja oficial, você poderia fazer uma retenção de parte do valor do pagamento daquela nota fiscal, quando ela há esse encontro de dados, para fins de recolhimento automático de tributação, que tem algo que tem sido discutido, não recolhimento automático nesse momento, mas já pensando em automatizar a emissão de notas fiscais aqui no Brasil. A gente já fez esse caminho, a gente já está adiantado em relação ao mundo, porque a gente já tem as notas fiscais, nossas já são eletrônicas, mas você pensar em fazer todo um mapeamento, uma triangulação de dados em que você consiga chegar numa automatização do recolhimento de tributos por meio da utilização de smart contracts, no sentido de que a pessoa emitiu a nota, eu consigo identificar quem é a pessoa porque tem a identidade dela, consigo, a partir do momento que aquela nota fiscal ela é liquidada pelo banco e essa liquidação se dá por meio de uma moeda oficial eletrônica, você consegue reter parte disso, vai para um fundo específico, uma conta específica do Estado, e lá está para o Estado depois só recolher o tributo. Então, é algo que tem sido pensado, mas tem inúmeros desafios, né? Desde legislação, de você identificar as pessoas, você ter uma legislação harmônica, unívoca, clara, harmônica, porque a gente também tem operações internacionais, então, mas é um caminho que tem que ser pensado, sim. Assim, não sei se era isso o questionamento. André, por favor, complemente, Fábio. Deixar o Fábio. Eu queria ficar com a segunda. Com a segunda? Não, eu não tenho também muito o que falar dessa aí. A Dayana abordou. Então, a ideia de você ter essa integração de identidade, moedas e contratos é algo que certamente vai permitir esse tipo de automação, inclusive no tocante a tributos, né? E daí, nisso, de certo modo, você acaba caindo na pergunta feita pela Renata, que uma colega que discute muito blockchain há muito tempo, e é muito bom tê-la discutindo também e participando também. E daí eu passo para o Fábio, porque, de certo modo, quando você automatiza isso, você cria situações de automatização de determinadas situações que hoje são feitas de modo voluntário. Na verdade, são obrigações. Você tem uma obrigação tributária e você presume-se que você tem que cumprir a lei e pagar o tributo. A partir do momento em que você torna isso automático, você estaria retirando a liberdade individual, por exemplo, do cidadão, do sujeito. E daí, nisso, eu passo para o Fábio para ele tratar da questão dos smart contracts e a questão de ser autotutela ou não. Até antes de passar, fazendo só um complemento, porque justamente é isso que é interessante que você falou, André. Nós estamos falando de uma legislação que já está vigente, que já que em tese tem que ser observada e que a gente está fazendo com que ela seja aplicada de forma automática, ainda mais no âmbito digamos assim, da tributação, que é o que a gente chama que são obrigações ex lege, decorrentes de lei. Então, você não tem muita, digamos, voluntariedade aqui, vou ou não vou pagar tributo. Não tem né, muito essa dentro desse regime de direito administrativo legal, né? Então, era esse só o último ponto. Fábio, segunda pergunta é sua. Eu vou pular a primeira, porque já foi suficientemente respondido. Acho que a Dayana foi brilhante aí na resposta, já abordou todos os aspectos relativos a ela. Então, eu queria ficar com a pergunta da Renata, e eu acho que sim e não. Sim, porque em grande parte o smart contract ou o contrato, de uma maneira geral, é uma parcela, quando você usa a sua liberdade para abrir mão de uma parcela de liberdade sua, inclusive para efeitos de algum nível de autotutela. Isso não é exclusivo dos smart contracts, né? A gente pode pensar, por exemplo, num contrato de telefonia. O fornecedor da solução de internet, por exemplo, se eu não pago minha internet em dia, ele pode, de maneira automática, romper o fornecimento sem precisar de nenhuma ordem judicial específica, e isso me parece alguma forma de autoexecutoriedade. Então, a figura do smart contract em si, ela não me parece incompatível com o nosso ordenamento, mesmo se a gente pensar em smart contracts dentro da administração pública.
lá na 8666, no artigo 15, inciso 2, salvo engano, ele fala que é possível você adotar os mecanismos de pagamento e de contratação semelhantes ao setor privado. Então, mesmo dentro da administração pública, onde o ambiente é muito mais regulado, eu, particularmente aqui de Supetão, imagino que seja possível a adoção de smart contracts e que eles não ofenderiam a nossa legislação. Com uma vírgula após isso, né? A gente precisa também imaginar, e aí eu quero trazer especialmente para o ambiente da administração pública, a certa incompatibilidade do smart contract com a dinâmica de pagamento prevista na legislação, na 4.320, né? Então, empenho, liquido e pago. Então, essa fase, esse iter aí de liquidação e pagamento, no caso do smart contract, ele já se veria prejudicado ou diferido. Né? Então, é uma solução que precisa ser compatibilizada, talvez, com uma legislação mais consentânea com a realidade, afinal, 4.320 é de 64, né? A gente teve a oportunidade de atualizar ela com a Lei Complementar 101, mas não fez. Mas, mesmo assim, eu imagino ser possível, dadas determinadas condições. Então, um contrato de trato sucessivo que me permite, por exemplo, numa segunda ou na terceira prestação, fazer uma glosa ou fazer evitar um dano maior ao Estado decorrente de uma autoexecutoriedade feita no momento anterior. Então, em certos casos, eu imagino ser possível, sim, a adoção dos smart contracts com autoexecutoriedade, mesmo nos contratos administrativos. Nos contratos privados, ainda mais. Essa liberdade é uma liberdade presente dentro do espectro de liberdade previsto na Constituição. Eu até vou só complementar um pouquinho, Fábio, se você me permite. Talvez a ideia que a gente fala de smart contracts, assim, primeiro que o smart contracts não é nem inteligente, não é smart, não é nem contrato do ponto de vista jurídico, né? No fundo, você está fazendo a automatização de códigos, no fundo, você codifica, digamos, você traduz para o mundo do código uma normativa que tu quer implementar, então ela é muito útil para fins de automatização de acordos, então para procedimentalização e automatização disso. Então, se ela é compatível com a legislação, depende. O código que tu colocou, a forma como isso vai executar, os inputs que tu colocou, os outputs que vão ter, ele é concetâneo ao que está na legislação prevista? Porque se não tiver, é óbvio que não vai ter feito validade jurídica, porque nós temos um sistema atualmente jurídico que é o que valida os resultados dos efeitos jurídicos. Então, quando a gente fala de smart contracts, é nesse sentido, né? Pelo menos, assim, que eu acho que a gente tem que, talvez, entender que ele é procedimentalização. Ele não é um contrato do ponto de vista jurídico, ele auxilia a procedimentalização e a implementação de resultados que a gente coloca, que a gente codifica. Mas a ideia que eu acho que a Renata quis perguntar aqui, que acho que não de todo que você falou, é do instituto em si, né? O instituto do smart contract enquanto um instituto jurídico, reconhecível, talvez hoje em dia, como um mecanismo de execução contratual. Ele é legal, é possível adotar ele, ou ele ofende a autoexecutoriedade, né? Ou ele apresenta-se como um mecanismo de ofensa ao nosso instrumento. Eu acho que concordo plenamente com você. A princípio, não. Você teria que analisar pontualmente aquele smart contract para ver se aquele código ele ofende ou não a legislação. Você pode chegar numa discussão que passa até pela discussão de se é possível um smart contract de adesão, por exemplo. Exato. Essa é uma situação que você pode chegar nesse tipo de situação, porque a característica do smart contract é que ele é auto-executável, ou seja, aquela tua obrigação que você definiu lá inicialmente, ela vai ser cumprida, você queira ou não. É claro que, veja, isso é muito relativo, porque quando você fala de smart contract para determinadas situações, não adianta nada você ter um smart contract que diga, não, ele é auto-executável, mas você vai ter que fazer uma prestação no mundo real, ou seja, ele foi executado e você recebe uma notificação dizendo, ó, você vai ter que prestar um determinado serviço. Não vai adiantar muito, você vai ficar numa mesma situação de você ter uma notificação judicial ou extrajudicial de descumprimento de um contrato comum. O smart contract ele passa a ser relevante quando ele automatiza processos e automatiza de tal forma, e daí eu dou um exemplo, que é a situação de contratos que envolvam valores monetários
em que você tem esses valores monetários em criptoativos, e tudo isso esteja vinculado ao smart contract. Então, você chega a uma determinada situação e verifica se uma determinada hipótese em que é devido a um pagamento, esse pagamento é automaticamente transferido de uma determinada conta de criptomoeda para outra, do devedor para o credor. Então, a partir desse momento, você automatiza efetivamente. O que nos faz também pensar que eles não vão servir para muitos contratos muito complexos, porque daí você vai ter muita complexidade e você não vai ter como colocar tudo isso em meio digital. Talvez em algum momento no futuro a gente consiga digitalizar toda a nossa vida, mas uma boa parte da nossa vida ainda se dá no mundo real. Então, essas obrigações vão ter que ser feitas no mundo real e não tem como ser automatizados de forma ampla e total. Pelo menos atualmente, pelo menos assim, num universo próximo. E mais, André, até nesse ponto que tu falou, a gente tem que falar também, alguém tem que dar um inputzinho falando que essa condição se implementou e que é interpretação e que é uma atividade humana. Então, você vai ter que falar, não, essa condição se implementou. Exceto se for um IoT de entrega de coisas que a gente consegue... Ou ter assim, um oráculo automatizado, mas daí você também tem assim, as regras do oráculo. Então... tem isso. Em princípio, também acho que não parece que ofende a liberdade e tal, porque a definição é a ideia de que o contrato tem que ser cumprido, que é a ideia que hoje, até o Código Civil atual, reforçou, né? A ideia de que você tem que cumprir os contratos, e vem sendo aplicado com maior rigor pelos tribunais, passaria a ser algo automatizado. Então, em princípio, não parece ofender. É claro que se você tem que pensar na origem, se você tiver smart contracts de adesão, em que você foi colocado no smart contract por acaso, eventualmente você não teve uma manifestação, então você caiu numa situação efetivamente de ficar preso a uma situação em que você não tem o controle. Mas daí é outra discussão, né? Outro tipo de... Eu vou fazer um gancho aí nessa discussão, ainda que a gente já esteja com o horário próximo ao fim, que é o seguinte: vocês acham que as sanções contratuais e o nosso regime sancionatório seria compatível com a noção de smart contracts e essa autoexecutoriedade? Você fala dos contratos administrativos? Perfeito, Fábio, exatamente. Primeiro, a gente tem que pensar que a lógica do regime sancionatório da 8666 é uma lógica meio torta, né? Porque ela não é pensada, a 8666 ela não foi pensada como uma lei dos contratos de fornecimento. A lógica sancionatória da lei 8666 é uma lógica típica dos contratos de concessão, né? de Estado enquanto detentor de um poder sobre o fornecedor, que nem sempre se vê possível na economia de mercado. Pensando a partir dessa lógica de que o Estado é um todo-poderoso que pode implementar ou pode determinar sanções automatizadas ao seu fornecedor, acho que sim. Então, se a ideia é de, se eu verifiquei um atraso de um dia e aí eu posso abrir um processo administrativo e aí não aplicar diretamente uma sanção, mas iniciar um processo administrativo de maneira automatizada para daí aplicar uma sanção, pense que sim, você pode ter processos que sejam iniciados de maneira automatizada e dentro dessa lógica pontual aí de tornar inteligentes certas chaves, né, certos chaveamentos num BPM de um processo. Mas se a gente pensar num ambiente mais macro, né, mesmo na necessidade de mudança dessa lógica contratual, de uma lógica que até produz essa lógica adversarial que a gente tem numa relação contratual com um fornecedor do serviço público, não sei se é o melhor caminho. Não sei se é o melhor caminho, porque a administração caminha, isso a doutrina toda fala sobre isso, a gente escuta bastante sobre a administração pública não adversarial, né? Você construir ambientes consensuais. Então, se você já vai no automático para a punição, eu não sei se você consegue construir um ambiente de coesão a partir disso. Porque eu acho que é isso, né, Fábio? Eu acho que, no fundo, você tocou. No fundo, quando a gente fala de smart contract, a gente está falando sempre de automatização
e gestão automatizada de procedimentos, né? Não estamos falando nesse momento de uma inteligência, de um algoritmo que ainda não estamos aí. Então, a gente tem falado de procedimentalização, no sentido de que você faz todo um roadmap, descer isso acontecer, então isso vai acontecer, então ser... E aí, porque a linguagem, né, lógica, é esse o objetivo. Então, quando nós falamos de situações em que demandam um conflito de opiniões, de interesses, e dentro de uma lógica que eu concordo com você, Fábio, cada vez mais tem que estar falando de um enhanced relationship entre a administração, né, cooperative compliance, que a gente às vezes fala um pouquinho de direito tributário, de cooperative compliance, a gente já fala até de compliance by design, você já ter uma automatização prévia das regras para evitar você chegar eventualmente, se ter um compliance mais já automatizado, não tem como se falar, vai punir de uma vez, a gente tem que entender as situações. Então, no fundo, e mais uma vez, tecnologia, ela é ferramental. Então, no fundo, a gente tem que olhar e falar qual é o nosso cenário, qual é o nosso modelo de negócios de uma forma ampla, falando modelo de negócio aqui, qual que é a nossa situação, o nosso cenário, o que a gente quer atingir com isso? Esse ferramental é o mais adequado para isso, ou ele é só adequado para esse pontozinho aqui? Porque eu acho que, no fundo, é essas perguntas que a gente tem que fazer, né? As tecnologias são ferramentais, mais ferramentais à nossa disposição, mas é sempre olhando um juízo de valor mesmo, né? E de decisões no sentido de onde eu quero atingir, qual é o melhor ferramental para tanto. Então, esse é o olhar que acho que tem que ser tomado, né? Na administração, nos negócios privados, acho que em todos os setores em que a gente pensa em implementação e inovação tecnológica. Eu acho que é esse o olhar que tem que ser tomado, cultural. Qual é a melhor solução para esse caso concreto? Né? Acho que... André, mais alguma consideração? Não, bem, algumas considerações muito residuais e finais. E, ao mesmo tempo, então, se você pensa que você vai automatizar toda a relação contratual administrativa, dependendo da situação, você pode até... Talvez não haja espaço para aplicar penalidade, porque se o contrato vai ser executado automaticamente pelo contratado, por conta de um smart contract, talvez você não tenha como fazer penalidade, a não ser que ele descumpra o smart contract, talvez seja algo incompatível. E daí esse raciocínio daí prova aquilo que eu havia falado antes. Isso é compatível com uma noção de compreensão de que o smart contract ele compreenda toda a realidade, o que certamente não vai ser possível num horizonte próximo de tempo. E, ao mesmo tempo, também, se você pensar na relação consensual, ao mesmo tempo em que você teria as penalidades aplicadas automaticamente, a verificação de regularidade em termos de regulação mesmo, de fiscalização regulatória, nos contratos administrativos teria o pagamento automático pela administração, que é uma grande queixa, né, pelos contratados, que é a demora nos pagamentos. Então, ao mesmo tempo, você cria para a administração isso, a transferência de fundos passa a ser automática, ela passa a ser verificado o adimplemento automático, ela vai ter que transferir os fundos automaticamente. Então, existe um contraponto também para a administração, que eventualmente até venha a colaborar para essa ideia de consensualismo, de ideia de que não existe mais uma sobreposição ou uma posição de superioridade da administração sobre o particular. Então, tem isso. E eu até vou aproveitar para comentar muito rapidamente, o Gustavo Badaró, até que é um amigo que participa e discute, tem uma participação muito grande no BRI Brasil, ele comentou que um smart contract que vem funcionando, uma experiência passada que funcionou, é do Prospera, que distribuía fundos da rede, dos fundos e valores arrecadados pela rede para os participantes. Essa é uma experiência que é precursora do BRI, mas é uma experiência muito válida, mesmo como lembrado pelo Gustavo. E o Gustavo participa muito dessas discussões do BRI, participa ativamente das discussões a respeito de blockchain, e se verifica que é possível, em determinados casos, se adotar contratos desse modo que permitam essa transferência, essa automatização de determinados processos, de determinados aspectos contratuais.
Bom, pessoal, ótimas respostas, excelentes colocações, um assunto realmente muito instigante, que particularmente me deixou muito curiosa, e vocês conseguiram cumprir com todas as metas e expectativas que a gente tinha para esse evento hoje, e ainda foram além. Infelizmente, devido ao horário, a gente já vai ter que encerrar, a gente já está se encaminhando para o final. Antes de passar para vocês a palavra para as colocações finais, o Pablo falou que ia ler um comentário do chat do YouTube, certo? Isso, só para fazer justiça aqui ao nosso companheiro Ariosto, ele fez a complementação, né, da nossa dúvida que havia pairado sobre o comentário inicial dele. Ele falou isso mesmo, prof. André. Obrigado pela resposta. A questão foi feita pelo celular e por isso ficou cortada. Mas, enfim, a evolução de tecnologias do Estado se inicia normalmente pelo âmbito fiscal. Por isso da pergunta. Aí, ao final, ele nos parabenizou, falou: ótima palestra a todos, parabéns, e já aproveito aqui esse espaço, antes de passar para suas considerações finais, para agradecer a professora Cristiane, que também os parabenizou, disse: excelente palestra, tema que merece ser compreendido. A Renata também fez um outro elogio, disse muito obrigado pela resposta, parabéns a todos pelo evento. E o Rodrigo também agradeceu pela resposta. E Mari. Agora é só as considerações finais de vocês, por favor. Fiquem à vontade. Podemos fazer pela ordem do começo? Ladies first. Sempre, né? Vai no fogo primeiro, mas... Gente, na verdade, só queria agradecer, na verdade, o convite. É um tema que realmente ele é instigante, realmente a gente fala 1h30, muito pouco para a gente estar discutindo. Já discutindo há anos, né, André? Nos nossos grupos, eu estou há anos discutindo e nunca se esgota. Queria agradecer ao NUDA, agradecer ao Pablo, a Mariana pelo convite, né, gente, o convite mais uma vez, agradecer aos meus parceiros de painel, foi realmente muito instigante, eu acho que foram debates muito, muito interessantes e mostra aí realmente a relevância em a gente estar estudando e estar pensando de uma forma crítica, porque como o André bem colocou naquela charge, né, o que a gente imaginava que estaria acontecendo nos próximos 5, 10 anos, simplesmente veio algo chamado Covid-19 e nos forçou a fazer isso já e discutir isso cada vez mais, né, esse assunto cada vez mais importante. Então, já convidamos a comunidade de estudantes, acadêmica, e todos o ecossistema, todas as pessoas envolvidas que realmente venham pensar, nós precisamos de debates, nós precisamos de discussões, e parabéns pela iniciativa de vocês de estarem trazendo algo tão relevante já para a comunidade de estudantes e acadêmica como um todo. Obrigada. Também aproveito para agradecer também o convite, agradecer a iniciativa, agradecer também aos colegas de painel aqui pelas discussões que são muito relevantes. Temos que manter essas discussões, são discussões importantes e que acabam ampliando o conhecimento e o interesse das pessoas a respeito do tema. E é um tema que a gente não para de estudar. Como eu disse, é algo que está sempre em mutação e em evolução. Então, como tudo relacionado à tecnologia. E é uma tecnologia que vai ter muito impacto no direito, muito impacto nas relações jurídicas, tanto privadas como no âmbito do direito administrativo, das relações com o Estado e do próprio funcionamento estatal. Então, é algo muito relevante. Aqueles que acompanham isso, os colegas de vocês da Federal, os colegas que estudam direito administrativo, é algo que normalmente não é tratado na faculdade, e é algo que provavelmente vai ser muito discutido quando vocês estiverem terminando a faculdade, se formando. Então, é algo que vale a pena estudar desde logo, já começar a dar os primeiros passos para que vocês já vão se inserindo nessas discussões, que são discussões que não ocorrem só aqui no Brasil, ocorrem no mundo inteiro. O mundo inteiro vem discutindo isso, há vários eventos relevantes. A OCDE vai promover um evento agora em outubro, novembro, que vai ser um evento muito, muito amplo também. É um evento interessantíssimo de se participar, de se acompanhar, e que trata do uso de blockchain, da tecnologia blockchain em vários aspectos, e também na administração pública. Então, há muitos
há muita discussão a respeito e temos que nos inserir nessa discussão, entender, estudar a respeito. É o que eu gostaria de falar. Obrigado. De minha parte, também aderir aos agradecimentos, especialmente a Dayana, ao André, a você, Pablo e Mariana, pelo convite, e em especial ao debate por renovar minha fé no blockchain, que precisa ser renovada com cotidianidade, né? Através do estudo e do conhecimento das soluções que outros apresentam, né? Porque para quem convive muito com equipes técnicas, né, talvez tenha alguém da nossa audiência aí que conviva, eles normalmente são desencorajadores desse tipo de solução. Então, ver quem estuda a fundo e quem estuda a experiência comparada também é sempre importante para que a gente possa entender que nós podemos caminhar no outro sentido. E eu espero que a gente tenha acendido alguma chama em alguns de vocês aí que estão nos assistindo, que isso se torne um tema de pesquisa e de maior aprofundamento para todos. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Agradecer imensamente pela disponibilidade, pela qualidade do debate, que realmente fica muito curto com 1h30, né? Tanto é que nós passamos de 1h30, estamos aqui com 1h45 de debate, com toda certeza teríamos horas a fio para debater esse tema, mas infelizmente aí, por questões operacionais, de logística e até para não cansar muito o público, a gente acaba estabelecendo esse teto e eu me sinto quase como Ulisses, né, se amarrando no mastro, estabelecendo esse teto, porque de fato se deixasse a gente ia até altas horas. Mas agradecer não apenas aos nossos convidados, a nossa convidada, mas também a nossa plateia, que interagiu bastante hoje, estava qualificadíssima. E, enfim, pessoal, a gente fica realmente muito satisfeito com essa interação entre os convidados, entre a nossa plateia. A gente sentiu aqui que nossa missão foi cumprida na noite de hoje. E, em nome do NUDA, gostaria de agradecer profundamente. E é isso, pessoal. Tenham uma ótima noite. Se puderem, fiquem em casa. E é isso, Mariana. Igualmente, sim, fazendo das palavras do Pablo as minhas, em nome do NUDA, parabenizo e agradeço pelas exposições e pela disponibilidade dos três, e agradeço também aos nossos ouvintes pela presença e participação, e até logo, pessoal.